Uma linha aberta. Apresentação: Vander Luiz. E convidados com entrevistas e muita informação. Boa tarde, estamos iniciando aqui mais uma edição do nosso Linha Aberta. A partir de agora nós vamos juntos com as informações que interessam a São Roque e região. E hoje, bom, deixa eu explicar o seguinte, a gente tinha dois convidados para o programa de hoje, mas os nossos dois convidados, olha o Zé Balai e o Zé Fernando aí no vídeo, mas os nossos dois convidados do programa de hoje, o Niltinho Bastos e o Maurinho Góes, logo pela manhã entraram em contato. Aliás, encontrei o Niltinho fazendo uma caminhada pela Marginal, né? Passos largos, né? Tá se cuidando. Se cuidando. Ele falou que hoje tinha um encontro de última hora com o ex-deputado João Caramês, para resolver a questão de duas emendas de pontes. E o Maurinho Góes, presidente da Câmara, também tinha um compromisso, e aí a fila anda, né? Quem era o próximo da fila, já andou a fila. Então, claro, eu quero agradecer aqui ao vereador Cabo Jean, que é o nosso convidado hoje à tarde. Boa tarde, Cabo Jean. Tudo bem, Jean? Boa tarde, Vander. Boa tarde, José Fernandes. Boa tarde, Zé Balaio, Jair, Lucas. Mais uma vez é um prazer, uma satisfação estar aqui com vocês, para a gente poder tratar alguns assuntos aí. Boa tarde também aos ouvintes e os internautas, ouvintes e internautas, hoje é tudo, né? Então... E foi o seguinte, já estava na frente e já antecipamos a fila, né? E o Niltinho e o Maurinho virão na próxima oportunidade. Os dois estão andando juntos, né? Ex-presidente, atual presidente, eles estão bem unidos, né, Jean? Esse negócio de presidente, a coisa é complicada, né? Presidente com presidente se dá bem. E nós vamos falar com o Jean aqui, principalmente de um assunto dos aplicativos. Nós tivemos a regulamentação do transporte de passageiros por aplicativos em São Roque na última segunda-feira e foram apresentadas 19 emendas. Até o nosso Zé Balaio, especialista em Câmara Municipal, emenda demais, né, Zé Fernando? Não, foi bastante. Não, nós comentamos bastante aqui a questão das emendas, aproveitando agora a presença do Jean, que nós estranhamos que o projeto tenha vindo do Executivo, né, e tenha sido totalmente desfigurado pela Câmara, que fez uma avaliação bem dura, né, com relação ao projeto e apresentou emendas de número surpreendente, são 19 emendas, praticamente é um novo projeto que nasceu dali, né? Mexeram bem no projeto original do prefeito e acrescentaram bastante coisa. Isso nos deixou... Tiraram algumas coisas. Eu até coloquei aqui, já que eu estranhei, por exemplo, a falta de sintonia, assim, principalmente do agora, que tem o líder da bancada, que é o Marquinho, né, de fazer essa ponte com o Executivo para tentar... para tentar, mas de qualquer forma a coisa andou desse jeito, terminou, agora vai ao Cláudio, não sei se... Vai sancionar ou vetar, depende. Vamos ver se o Jean já tem essas informações. Pode ser. Deixa eu pegar o boa tarde do Zé Fernando. Tudo bem, Zé Fernando? Tudo bem, boa tarde, Cabo Jean, obrigado pela presença, os nossos queridos internautas. E o pessoal fica fiscalizando o povo aí. Já estão chegando aqui. Então deixa eu perguntar para o Cabo Jean. Jean, você, o Júlio Mariano e o Alacir Heissel pegaram esse projeto dos aplicativos e apresentaram 20 emendas. Uma acabou sendo retirada, que é o que pedia um atestado de sanidade mental e física. Isso acabou sendo retirado. Agora, Jean, por que esse projeto... Você faz parte da base do prefeito, não voltou para que o Cláudio Góes pudesse mandar novamente com as alterações e preferiu, né, acabou tendo as emendas, né? Por que as emendas e não devolver para o prefeito, Jean? Tá, vamos lá, Vander. Lembrando que antes desse projeto teve aquela situação que acabou ficando uma polêmicazinha quando o Maurinho, o ano passado, chegou a entrar com um projeto também. Só que naquele momento ainda não tinha a questão da lei federal definida. Então, como naquela ocasião a lei federal estava correndo, então o Maurinho achou por bem retirar o projeto, aguarda ter uma definição até para ter uma coerência com a situação. Ainda no ano passado, em algumas reuniões que tínhamos entre a base, né, houve momentos que chegou a ser comentado, vai chegar um momento que o projeto do Uber vai vir. Eu até faço uma ressalva aqui, a gente fala Uber para ficar uma forma fácil de identificação, mas o correto é a questão do aplicativo, né? É que o Uber é o mais conhecido, né? Isso, é que por ser o que praticamente atua dentro do município de São Roque, então ficou o projeto do Uber, né? E aí a ideia era que esse projeto, antes de chegar na Câmara,
de fato, tivesse um diálogo, pelo menos conosco, vereadores, né, para tentar chegar num denominador. E cada dia que passa, um problema que vai surgindo, uma necessidade a ser cuidada, tratada, e sempre vai ter uma prioridade na frente da outra. Creio eu que a questão passou batida e chegou um momento que a Prefeitura encaminhou, o Poder Executivo encaminhou para a Câmara. Esse projeto deu entrada lá no finalzinho de novembro, e desde então, eu fui procurado, assim como outros vereadores também foi procurado, por pessoas relacionadas ao transporte em si por aplicativos, como também por taxistas. Eu procurei dialogar e conversar com todos, apesar da minha opinião, mas eu procurei dialogar com todos, né? E quando eu deparei com este projeto, repito, desde o final de novembro, pelo interesse no assunto, pelo interesse de querer estar realmente ciente do que poderia acontecer, já que a lei federal ela deixou muito vago as questões. Não, passou a bola para o município. Exatamente. E cada município tá fazendo de um foi jeito. trilhando o seu caminho, né? Então, quando eu olhei, no meu entendimento, no meu ponto de vista, eu achei que veio um projeto assim muito punitivo para a questão do aplicativo no formato original. Naquela oportunidade, o Júlio Mariano também vinha debruçando sobre o assunto. O Alacir, chegamos a sentar e conversar também sobre o assunto. E chegamos num denominador, inclusive conversando com motoristas que atuam na Uber, né, no transporte por aplicativo. E muitas dessas 19 emendas acabou sendo por reivindicação deles. Do aplicativo. Entendeu? Deles. Então, assim, foi, pelo menos por nós, foi conversado, foi dialogado e procuramos melhorar da melhor maneira possível, tá? Repito, é um projeto que, da forma original, eu entendia ele muito punitivo e tentamos, de alguma maneira, salvar o projeto. Se você faz um projeto como esse que você falou que veio do prefeito, nós sentimos aqui, as emendas eram, o projeto original ele tinha esse perfil mesmo. Então o duro é quando o prefeito manda um projeto dessa natureza, dessa forma, rigoroso, ele tem que ter um mecanismo de fiscalização para poder atuar. E eu acredito que não ia ter, né? Já. O que acontece, Zé? Mesmo com essas alterações, caso sejam sancionadas, caso a lei venha realmente com essas emendas que foram colocadas... Nisso daí, você o que se sentiu do Cláudio? Você conversou com ele, você acha que ele vai sancionar esse projeto ou vai vetar? Wander, é difícil. Eu depois da votação, eu não conversei com ele a respeito disso, não sei. Eu sei que eles também chegaram a assustar com a quantidade de emendas, entendeu? Mudou o projeto, né? Aí teve vereadores que chegou a comentar assim, pô, por que vocês não fizeram um projeto substitutivo? Eu sou um cara que eu não gosto de infringir a lei, entendeu? Então, assim, um substitutivo eu poderia trazer uma inconstitucionalidade, apesar deste ter sido dado um fator inconstitucional, eu não quis assumir essa responsabilidade porque não é minha competência. Que no caso do vereador criar um imposto, criar uma taxa. Exato. O vereador não pode, por isso que tem que ser como eu vi alguns vereadores criticando que o prefeito poderia ter feito tudo por decreto. E eu discordo. Primeiro, você está criando uma taxa. Então, se é uma taxa, automaticamente... Também não pode ser por decreto. Não. Não, ao rigor da lei, não. Não. Ao rigor da lei, não. Quando você está falando em valores, uma imposição de taxa, nesse caso, tem que ser por projeto de lei. Então, para mim, o Executivo foi feliz na tentativa de regulamentar, só que infeliz da forma como veio, entendeu? Então, assim, voltando, sentamos nós três, conversamos, ouvimos eles, não posso dizer que concordamos com 100% do que foi passado, mas procuramos, de alguma maneira, não prejudicar. Aí vem a questão da lei federal. A lei federal, ela deixou essa brecha para cada município se virar, e isso para mim é um ato falho, porque eu vou usar o termo covardia. Porque a omissão deles lá em cima trouxe tudo isso que está passando aqui embaixo. Se já vem uma lei federal, porque o Uber está no Brasil inteiro. E cria-se uma questão no assim, mundo, né? Cria-se uma questão assim, o município tal tá cobrando fez tanto. assim, ou o município cobra, ou o município não cobra.
Aí parece que, tipo assim, aquele fez, então vamos fazer daquele Vira jeito. uma guerra fiscal. Igual Sabe, de ISS de empresa, né? Que então, muda o Não, escritório. e vai muita coisa para a justiça, vão derrubar muita lei aí. E entendeu? assim, eu Vai ficar agora tudo- falando até do formato final, como ficou, pegando a redação final do projeto. Eu vi algumas pessoas falando que, se o projeto for de fato sancionado dessa maneira, nós vamos entrar na justiça e vamos derrubar pela questão da inconstitucionalidade que ainda está ficando. E citaram duas questões. A questão da taxa de outorga e a questão do fornecimento de dados. Vamos lá. O fornecimento de dados, de fato, existe uma questão... Porque pede antecedentes criminais. Pede. Uhum. É, Na esfera estadual e federal. Então, o original pedia só na estadual. Só estadual, Nós vocês até acrescentaram acrescentamos na questão federal. E retiraram aquilo que se a pessoa foi condenada por um crime de trânsito, mas se ela já resolveu isso daí, já pagou essa pena, vocês tiraram essa Mas, parte. Wander, vamos pelo princípio. Porque Lógico. a lei original ela trazia que você tivesse Trouxe a condenação... antecedentes criminais. E Ele outra? está liberado, já pagou uma pena, alguma coisa, você não pode proibir o cara de trabalhar, né? Lá ela queria, livre. ela restringia, por exemplo, se você tivesse a punição no artigo 303 do CTB. O artigo 303 do CTB é a lesão corporal culposa. Qualquer um de nós estamos sujeitos a estar conduzindo o veículo, ou atropelar, ou colidir com alguém involuntariamente. É. Então, Isso não pode tirar o direito da pessoa depois de trabalhar como motorista. até porque se ele for condenado, automaticamente ele perde a sua habilitação. E ele perdendo a sua habilitação, Nem automaticamente ele não pode dirigir. É. Então fica aquela coisa... Então assim, são alguns detalhes que foram observados e que eu achava que poderia ser revisto. Mas que você já ouviu que deve ser contestado isso, de pedir antecedentes criminais. Não. Não. A questão do fornecimento de dados, no sentido assim, a empresa, vamos pegar aqui o caso Uber, fornecer para o município, para a prefeitura, os dados dos cadastrados. É. Existe uma regrinha interna lá que tem que ter um sigilo para isso. A prefeitura tem que oferecer algo que garanta aquilo. E alguns municípios conseguiram derrubar essa exigência. E a outro ponto que eles mencionaram como inconstitucional, a questão da taxa da outorga. Entendeu? Então explica o que é a taxa de outorga. Resumidamente, para ficar bem fácil para as pessoas entenderem, é o fato, eu, Jean, eu vou lá e quero estar cadastrado no município de São Roque para operar no serviço de aplicativo. Então, o meu cadastro junto à prefeitura é essa taxa da outorga, entendeu? Que no projeto original, pelo novo decreto desse ano, ela se tornava R$ 1.160. Que é 200 e pouco cada UFM. É 232,19. Aí vocês passaram... Nós fizemos recuando a duas UFM, que foi para R$ 464. Então, quer dizer, nós tínhamos uma opção. Ou rejeitava o projeto, entendeu? Isso é do sujeito. Para ele se cadastrar. Não do Zé Balaio, seu Uber lá do não, Zé o Balaio Zé vai lá. Balaio Não, vai lá e cadastra na prefeitura que você é um motorista. Tem que pagar 400. A prefeitura está Anual. cobrando o seu, esse cadastro de R$ 464, se for Então sancionado. o Uber até agora, o Uber ou 99, até agora Não. ninguém tocou neles. Entendeu? Não. É sempre Então, tratando aí- com os Aí vem operadores. essa questão que eles estão alegando, eu abro aspas, eles estão alegando um fato inconstitucional nesse quesito. E eu vou deixar claro para vocês que este fato não é inconstitucional e está muito claro aqui na lei federal, na lei 13.640, que está aqui. Se você pegar aqui... Pega lá o parágrafo. Parágrafo 1. Então, o inciso 1... Inciso 1. Inciso 1 do parágrafo único do artigo 11A, que ele diz: efetiva cobrança dos tributos municipais devido pela prestação de serviço. Então, a partir do momento que você tem uma lei federal que ela não te obriga, mas quer dizer, ela não impõe, mas ela determina para você que você tem que cobrar. É. Por isso que eu estou falando que eles foram omissos lá em cima e não padronizar. É complicado. Não, mas Não, isso daí é que padronizar. nem a questão de gênero, que quando chegou para discutir no Congresso, eles não decidiram se a escola ia ter banheiro para menino, se ia ser banheiro coletivo. Jogaram para o município decidir a questão do banheiro. Né? Empurraram. Então, aí você perde um padrão. Aí se é o Brasil inteiro, não só fica. São fica- Roque é menino com menina, Então, Bahia quer dizer, que não é, Fica, quer dizer... fica muito ao sabor assim. Você perde o padrão pela omissão. É. Entendeu? Então, assim, no meu ponto de vista, a lei federal foi falha nesse sentido e foi uma briga que todos vocês acompanharam. O quão polêmico foi isso lá. Bastante, Entendeu? E no final das contas ficou todo mundo em cima do muro.
Então, assim, eu quero deixar claro que essa questão da taxa de outorga, por mais que não concordem, ela não é inconstitucional. Ela está prevista, porque ele diz aqui, efetiva cobrança. Você leu aí, tá certo. Né? Efetiva cobrança. Então, é a lei federal. Lei 13.640. Além da taxa de outorga, ainda tem que pagar um valor. Então, vamos lá. Vamos continuar o que estão questionando. Outorga e dados. Na verdade, o grande questionamento deles é a outorga, né? E dados. O dados, por mais que se questiona, ele não interfere na questão preço. Entendeu? É uma questão de ajuste. Mas ele não interfere na questão se vai ficar mais caro ou mais barato. Não tem nada a ver. Já a taxa está cobrando do motorista. Entendeu? Então aí já está trazendo uma despesa. Esse é o questionamento que eles trazem. E outra coisa que teve também, pela lei original do prefeito, depois você entrar no meu site lá no vanderluiz.com.br, eu coloquei lá as 19 emendas. Aí, por exemplo, a prefeitura queria que o veículo tinha que ser proprietário. Vocês conseguiram colocar que o veículo pode ser locado. E apenas 2 motoristas por carro. Vocês colocaram um número indeterminado. Pode ser eu, você, o Zé, e 5 pessoas com um único carro. Quer dizer, abriu esse espaço também, Sim, né? Por isso que o projeto acabou tendo esse caráter inconstitucional. Ele veio muito restritivo. A própria lei federal ela não restringe desse jeito. Ela deixa para o município fazer o seu regulamento, mas da forma como ele veio restringindo demais. Então, a questão do veículo ser placa do município, que diferença faz ele estar licenciado ou não no município? Só na questão do IPVA. O domicílio do motorista. Sim, o domicílio do motorista. Por que eu tenho que ser de São Roque para trabalhar em São Roque? Por que eu não posso ser de Mairink e trabalhar em São Roque? Eu tenho que estar cadastrado. É diferente, entendeu? A questão, nós colocamos uma das emendas lá também de padronizar, meio que a média geral aí, pelo projeto original, o carro não poderia ter mais do que 6 anos. Nós colocamos um pouquinho mais para cima, deixamos em 8, entendeu? Então assim, nós fizemos algumas coisas para ajudar e não para atrapalhar. Que diferença faz o carro ter 1, 2, 3, 5, 10 cadastrado? O carro é 1. O carro é 1. Ele só tem que estar cadastrado. Entendeu? E outra coisa, não permitia carro alugado. Isso. Entendeu? Nós também fizemos uma emenda. Por que não pode? Qual que é o problema? Quem vai ver se é viável ou não é o cara que está trabalhando. De fato, o projeto ele era um pouco, sem dúvida, punitivo, como o próprio Jean classificou. E a prefeitura não ia conseguir usar do poder de fiscalização para o rigor que ela mesma criou. Deixa eu passar para o Zé Fernando, mas antes só colocar uma coisa. Eu acho que o que mudou muito nesse projeto é que a prefeitura queria cobrar 10 centavos por quilômetro rodado. Fizemos a alteração a alteração, passou a ser 2% do valor da corrida. Muda muito em se cobrar 10%, 10 centavos por quilômetro e 2% do valor da corrida. Vocês fizeram essa conta, lá dá uma diferença muito grande? Vamos fazer uma matemática simples aqui. Hoje, pega aí 5 quilômetros, por exemplo. 5 quilômetros. Se você rodar 5 quilômetros a 10 centavos, automaticamente você vai pagar 50 centavos. Agora, se você pegar o valor da corrida, o valor mínimo hoje da corrida é R$ 5,08 no caso do Uber. Eu não sei no 99. E aí você pega 2% desse valor, você vai ver que o valor é muito menor. Você está entendendo? Então você... Uma corrida de 10, ele vai pagar 2 centavos? Não, 20 centavos. Entendeu? Então quer dizer, já dá uma economia. Você já não fadiga tanto quem está prestando o serviço. Você está entendendo? Então nós achamos mais justo trazer para essa questão dos 2% do que deixar nos 10 centavos. Até porque, vou ser muito sincero, se você deixa 10 centavos, simplesmente ia acontecer o seguinte, a Uber vai falar assim, o município de São Roque não tem mais o aplicativo. Não vale a pena. Entendeu? Aí você, de fato, poderia estar... E a Uber, ela tem como mandar de cada veículo, cada quilometragem, eles têm esse controle? Eles têm, porque tudo é gerado pela Uber, né? É a Uber que direciona para quem vai fazer, né? Sabe quantos quilômetros rodou cada um? Ela vai ter que cobrar no cartão, normalmente, ela vai cobrar, então ela tem que ter... Então, é aí que eu entro, porque com a dúvida, agora é lei. Então,
Ainda não. Não, então, digamos que... Se o prefeito sanciona isso, Não, quer mas falar, o motorista quem que que- está trabalhando em São Roque hoje, ele vai ser obrigado a se credenciar Não, mas aqui como é ou que ele você pode sabe que- continuar em Sorocaba? Ele é opcional, mas agora vamos trazer para o lado lógico da Ele coisa. não pode, de repente, ter essa lei e os Mas se motoristas é o Uber que aplicativos fornece, o continuam. Uber, é o Uber que tem que cumprir a lei também, não é isso? Sim, Então, também. agora- Mas é assim, mas é que tá. Vamos lá. Hoje, o que acontece? Os motoristas que prestam serviço no município de São Roque, por aplicativo, muitos são cadastrados Sorocaba e São Paulo, a grande maioria, num desses dois municípios. O Júlio Mariano falou que tem 60. Eu não sei como que ele eu tô conseguiu pra falar que esse número. esse número é uma prévia, mas esse número, se brincar, tá acima já. Acima de 60? É. Então, assim, a maioria deles estão cadastrados ou em Sorocaba ou em São Paulo. O ISS desses serviços vai para onde? Ou São Paulo ou Sorocaba. É. Então por que eu executo um serviço no município de São Roque e não posso contribuir para o município de São Roque? Entendeu? Esse é um dos motivos, não é pela questão tributária. Isso daqui não vai resolver o problema do município em questões tributárias. É a questão de se tornar justo. Eu estou executando um serviço no município de São Roque. Eu estou usufruindo das questões de São Roque. Então o imposto tem que ser recolhido em São Roque. Mas como é que vai fiscalizar isso lá? A pessoa que está trabalhando hoje, a prefeitura não vai ter. Se a pessoa quiser continuar sendo vantajoso para ele em Vamos Sorocaba, ele Wander. continua. Wander, aí nós vamos entrar numa esfera Da consciência. numa esfera de, não, Da pessoa. da responsabilidade. Nós vamos entrar numa esfera que, para nós, se eu fosse olhar a questão da lei só pensando na fiscalização, não tinha sentido nós votar. Porque hoje você fala assim, Jean, vai ter fiscalização efetiva? Eu desacredito. É. Eu Nós desacredito. comentamos bem isso aí aqui Você também, tá é entendendo? muito complicado. Mas assim, existe um norte para que, se essa fiscalização funcionar, ela vai ter que funcionar por um regulamento. É. Então a lei, ela é independente da funcionalidade, da fiscalização efetiva. Agora, o que não pode é ser de qualquer jeito. É. Entendeu? Então, assim, o problema hoje não é do transporte aplicativo, não é só dos táxis também. É a questão do transporte clandestino. Esse é um outro pepino, acho que é mais grave. Esse é o problema. Mas, repito, a lei ela não estava tratando de transporte clandestino, ela não estava tratando de táxi, ela estava tratando do regulamento para o transporte por aplicativo. Isso que deixou você até chateado na sessão de ter vereador falando do clandestino. Não, na verdade, o que eu fiquei chateado, Wander, é que assim, a Câmara acaba recebendo um público maior na medida que você tem alguma coisa polêmica. E tinha Entendeu? mais taxista. O que eu fico chateado é querer jogar com a torcida. Eu jogando em casa com a torcida é muito mais fácil, é muito mais gostoso. Você tá entendendo? Agora sim, 3 meses na casa. 3 meses na casa. Era para ter esmiuçado o projeto e ir lá com propriedade e argumentar, questionar, como alguns fizeram. Sem problema nenhum. Agora ir ali porque o outro foi ali no ouvido e falou uma coisa, o outro falou uma coisa. Aí perde o. Entendeu? Eu acho que. Pô, Começa a discutir coisa fora e aí, da matéria. aí começa aquela assim, mas o projeto é muito ruim. Não já se viu, não podia mandar. Aí que eu falo, o projeto é ruim. Se tem 15 vereadores naquela casa, não consegue olhar o projeto, então o que nós estamos fazendo lá? Então não venha com essa também, entendeu? Se foi 2, se foi 3, que seja 1. Mas alguém olhou, não passou batido. É isso que eu quero dizer. Então, eu agradeço muito, mas muito mesmo, o Júlio Mariano, o próprio Alacir, como outros que mesmo não esmiuçando, também deram suporte. Você está entendendo? Isso é importante porque Agora, é o teu papel de vereador. Exato. Claro. Agora, eu ia ficar chateado se ver um projeto desse, vai lá, vota, passa batido e pronto. E aí? 15 vereadores não deu conta de ver um negócio desse. Então, por isso que a gente fica um pouco chateado, Wander. E tirou até a farda, que você vai com a farda lá, Não, você tirou a farda. Aqui a pessoa que é quente, né? Aí aquece, aí aquece. Não, Deixa eu fazer o seguinte. Não, mas ali olha, o que é? É um paletó? Chama paletó também? ou não? é um paletó lá, É paletó, quente. é paletó do mesmo, tem o mesmo termo. E quente. E quente. Deixa eu fazer o seguinte, olha, nós vamos bater um papo aqui, vamos conversar com o Rogério Cruz, que é da ASMAP, Associação de Sorocaba e Região de Motoristas Autônomos de Aplicativos. Vamos saber um pouco como é que Então, isso que eu queria só abrir um parênteses. No fim, esse pessoal que está em São Paulo ou em Sorocaba estão associados a alguma entidade que faz com que eles tenham alguma vantagem por se associar, como um sindicato, por exemplo. Vamos saber, deixa eu ver, o Rogério Cruz está na linha com a gente. Rogério, boa tarde, tudo bem, Rogério? Boa tarde, meu querido, prazer falar com vocês.
E aí, Rogério, obrigado, eu que agradeço. Eu recebi através de um rapaz aqui de São Roque, que passou o seu contato, liguei para o Rogério, e o Rogério já começou a adiantar algumas coisas para mim. Eu falei, não, mas vamos falar no ar. Rogério, você que é o presidente da Associação de Sorocaba e Região de Motoristas Autônomos e Aplicativos. Vocês já receberam o projeto aí de São Roque? Já tem algum ponto que vocês estão analisando? Como é que vocês receberam essa regulamentação da Câmara de São Roque, Rogério? Então, primeiro eu queria cumprimentar o vereador, né, que a gente tem recebido, eu já tive também na Câmara aí assistindo algumas sessões aí. Tenho que agradecer a maneira atuante do vereador e de alguns outros colegas dele dentro, o carinho que tem tido com todos nós, né, motoristas de aplicativo, principalmente daqui da nossa região, que nós temos uma preocupação muito grande. E também quero cumprimentar os demais que estão aí. Muito obrigado pela oportunidade. Mas, vamos lá. Alguns pontos que eu estava vendo aqui pela internet, eu queria esclarecer. Começaria falando o seguinte. A Lei 13.640, que eu participei, tá? Como foi dito, eu sou presidente da Associação de Sorocaba e Região. Também trabalho em São Paulo com as associações de lá. Trabalhamos junto quando o Dória era prefeito, agora junto ao Bruno Covas, para a gente ajustar e fazer um projeto que não venha restringir o trabalho dos motoristas, também em Botucatu, em São Carlos, em Presidente Prudente, em várias outras cidades e auxiliando em outros estados. Então, nós acabamos adquirindo uma experiência que tem sido muito salutar para a gente ajudar, entendendo que o trabalho coletivo é algo muito novo. E causa até algumas discussões mais acaloradas, até no Supremo, né, como nós tivemos a última, que o ministro Barroso colocaram e votaram a favor da permanência dos aplicativos e para delinear algumas dúvidas como as que têm surgido em vários locais. No caso aqui da região que foi dito, Sorocaba não recebe o ISS das feitas aqui. Nenhuma cidade de nossa região. Todo o ISS ele é recolhido e ele é enviado para São Paulo, porque a sede da Uber é em São Paulo. Então é uma das coisas que, lendo, né, sentimos falta daquilo que nós temos colocado para todas as prefeituras. Olha, para que o ISS venha para a cidade, é necessário que a Uber tenha um CNPJ aqui na cidade. Porque a 13.640, ela regula a nossa atividade. Por isso que está aí. Agora, ela tem dentro do bojo dela, como foi citado pelo vereador aí, né, o artigo 11A, né, o primeiro, quando se fala dessa outorga, essa outorga é para a empresa, não para o motorista. Entendeu? É importante entender isso. Então, você pode se cobrar da empresa outorga e pode se cobrar também o valor do ISS. Então, normalmente, tudo se lê e joga para o motorista, onerando mais ainda o motorista. Então, o primeiro ponto eu acho que é bom esclarecer. Algumas coisas, pois não. Não, em cima disso é importante você estar falando, mas deixa eu perguntar uma coisa para você. Aí na Associação de Sorocaba e Região, você tem motoristas de São Roque. Você tem uma ideia de quantos motoristas de São Roque de aplicativo fazem parte da sua entidade? Olha, eu tenho alguns sim, alguns motoristas sim. Nós estamos trabalhando junto a motoristas daí, porque nós damos cobertura independente deles serem associados ou não, né? Porque como nós apoiamos toda a RMS de Sorocaba, então nós apoiamos a todos. Mas aqui eu tenho cerca de 10 a 15 motoristas daí de São Roque, que trabalham aí em São Roque. Agora, Rogério, o que esses motoristas teriam que passar para São Roque, ou pelo trabalho que a Uber realiza, eles podem continuar por Sorocaba ou por São Paulo? Eles não serão obrigados a ter uma transferência para São Roque? Não, porque como a Uber não tem, fora Sorocaba, na região, ela não tem outro escritório, né? Todos eles se cadastram aqui e trabalham na região aqui sem maiores problemas. É como, digamos, aí a região da Baixada Santista,
eles são registrados em Santos e trabalham em toda a região litorânea. Então, não tem nada que obrigue. Os motoristas de São Roque podem continuar em São Roque, ou São Paulo, porque não tem um escritório aqui. Agora, com relação... Exatamente, de forma tranquila. Agora, por exemplo, com relação ao percentual. Aqui se mudou de 10 centavos do quilômetro rodado para 2% do valor da corrida. Por exemplo, como é que funciona Sorocaba? Sorocaba já tem uma lei regulamentada? Conta para mim como é que está a história aí em Sorocaba. Sorocaba, nós trabalhamos aqui junto ao Executivo, fizemos um decreto, né, o prefeito fez um decreto executivo e ficou durante um período. O Ministério Público pediu para que o prefeito revogasse, para que não continuasse como decreto, mas saísse como um projeto de lei. Então, foi revogado pela Câmara e agora esse texto, o mesmo texto, vai ser reenviado para a Câmara, né, para sair como um projeto de lei. Dentro daqui de Sorocaba, quando se fala a questão do pagamento do ISS, a cobrança do aplicativo é de 1%. Mas eu quero deixar claro uma questão. Nós trabalhamos e buscamos aí ajudar o motorista somente ao motorista. Essas tratativas relacionadas à empresa, do valor da outorga que ela vai pagar, do valor do ISS, quanto a 1%, 2%, nós preferimos nos isentar. Podemos sim somente colocar como acontece em alguns locais. Na grande maioria se cobra 1%. Sorocaba 1% e São Paulo, Rogério? Vitória do Espírito Santo é 1%. Né? São Paulo se tem aí, Rogério? São Paulo cobra 1% e mais os 10 centavos. 1% e mais 10 centavos? Exato. Isso em São Paulo. Esse já é... Então, pode perguntar, Gia. Eu ia até confirmar com o Rogério. Rogério, boa tarde. Obrigado aí pela sua participação, pelas palavras que você teve. Eu estava vendo alguma coisa hoje a respeito do decreto que o Bruno Covas fez recentemente. Salvo engano, lá parece que ficou definido agora como 2%, né? Eu não sei se teve alguma alteração depois disso. Até hoje eu estava vendo isso daí, eu não sei se procede ou não. Passou para 2% ou não? Isso, porque o decreto, porque é o seguinte, hoje ainda é dessa maneira, o decreto do Bruno Covas, ele entra só no final do março que ele entra. No final do março vai mudar. Perfeito. Então, para quem trabalha aqui na região, é vantajoso ficar por Sorocaba. A nossa região inteira, ela vem crescendo muito a demanda das viagens, né? Devido a alguns locais que têm alguma deficiência do transporte público, né? E outros mesmo porque os passageiros, os valores são muito atrativos para o passageiro, né? A demanda das corridas em São Roque tem aumentado consideravelmente. Isso segundo algumas palavras do pessoal do aplicativo que às vezes conversamos por causa de questões em algumas cidades, né? Então, eles têm ficado muito satisfeitos porque São Roque tem crescido demais. Então, provavelmente eu vejo que para o motorista de aplicativo, hoje ele consegue trabalhar só em São Roque, sem a necessidade de ele estar em Sorocaba. E pode continuar cadastrado em Sorocaba. Isso. O escritório central é aqui, né? Vou dar um exemplo. São Carlos. Né? Toda a região de São Carlos, né? Araraquara e por ali no entorno, o escritório é em São Carlos e o pessoal das outras cidades vão até lá, se cadastram e trabalham nas suas cidades tranquilamente. Ok, a gente está conversando aqui com o Rogério Cruz, que é da Associação de Sorocaba e Região de Motoristas Autônomos, né? E quando a gente acaba falando muito, Uber, né? Uber e tal, mas outros aplicativos também estão aqui na região, né? Além do Uber, tem o 69, tem outros, o Uber. 99, 69 é do sexo. Eu fiquei... Ô, Júlio Mariano, você falou lá do fiquei com 69 na cabeça, rapaz, ô, louco. Eu queria ficar testando aí. Viu? O Uber domina ou temos outros aplicativos também ganhando espaço aqui na região, Rogério? Não, temos outros aplicativos, né? Nós, quando a Uber chegou aqui, né, em outubro de 2016, aqui na região nossa de Sorocaba,
né, houve alguns problemas, algumas questões. Normalmente, a Uber ela é a primeira a chegar, né, pela proporção que tem, pelo nome, né, pela marca, né, que hoje entendemos que o Uber hoje é uma marca, né? Então, ela vai primeiro e depois os demais aplicativos, eles começam também a migrar para essa cidade. Então, normalmente, a Uber faz o trabalho de mercado e ela chama os demais aplicativos. Hoje nós temos aqui a 99, também aqui em Sorocaba, que nós trabalhamos, ela está aqui há cerca de um ano, mais ou menos, que nós trabalhamos em São Paulo para trazer a 99 para cá. Estamos trabalhando para ver se conseguimos trazer a Cabify, que é o outro aplicativo. Tem o aplicativo StarMob, que também está começando a operar em Sorocaba, ou seja, o mercado começa a se abrir, a livre concorrência começa a acontecer de uma forma bem sadia, e quem ganha é a mobilidade da cidade. Isso que é a parte muito importante, a parte social, a parte financeira, né? Que a cidade começa a remunerar muito mais pessoas, né? Através desse trabalho via aplicativo. Nós estamos falando do que gira, gravita em torno de ISS, né? Dos serviços aí que gravitam em torno desse trabalho de aplicativo são muito grandes, porque é pneu, é combustível, é compra de veículo, é alimentação, né? E sem contar que as pessoas passam agora a usar mais o aplicativo, deixarem seus veículos em casa, né? Então, ele soma muito a mobilidade da cidade. Isso é muito importante. Agora, Rogério, os taxistas reclamam que é uma concorrência desleal, dizendo que eles pagam muitos impostos e não dá para concorrer com o aplicativo. Como é que está, por exemplo, essa questão aí em Sorocaba? Como é que se vê essa reclamação por parte dos taxistas? Nós tivemos aqui algumas audiências públicas, como tive em São Paulo, com o vereador Adilson Amadeu, que é o defensor dos taxistas. Conversamos várias vezes, nos encontramos em Brasília, temos até sempre que nos encontramos, conversamos sobre isso. E se chega à conclusão do seguinte: houve um interesse, né? Houve um interesse de muita gente de criar essa animosidade entre as duas classes, né? E as duas classes amadureceram e hoje entendem que elas não são inimigas. Por quê? Porque 60% dos passageiros de aplicativo não vieram do táxi, vieram do transporte público. E a outra parte, né, isso são dados oficiais, que cerca de 10% somente migraram do táxi para o aplicativo. Então, na realidade, não há animosidade entre as duas classes. E isso começou a se entender. Aqui em Sorocaba, o seu Antônio, que é o presidente do Sindicato dos Táxis, nós conversamos bastante, conseguimos resolver essa questão, sentamos hoje na mesa, sentamos junto ao prefeito, esse que saiu de Sorocaba, que vai voltar para a Câmara, ele veio com a anuência também do representante dos taxistas, que conseguiram entender. E na mesa chegamos a uma conclusão, que o que nós precisamos é que a prefeitura reveja as bases de oneração sobre os taxistas. É isso que a prefeitura precisa fazer. Por quê? Porque há uma discrepância entre o que o aplicativo cobra e o que os taxistas cobram. Por que os taxistas cobram isso? Porque é uma taxa que vem da prefeitura, porque eles são uma concessão pública. Nós não somos concessão pública, nós somos um serviço privado. E para entender essa diferença, a lei que rege os taxistas é uma, a lei que rege o transporte individual remunerado de passageiro é outra. Então, militamos na mesma área. O que é necessário é que o poder público entenda, desonerem os taxistas para que eles possam ter valores mais atraentes para a população e que possamos viver em paz. Esse é o verdadeiro ideal que nós temos hoje. Estamos conversando aqui com o Rogério Cruz, que é da Associação de Sorocaba e Região de Motoristas Autônomos de Aplicativos. A gente já vai voltar aqui com o Jean, mas para finalizar aqui da minha parte com o Rogério, então, pelo que você viu aqui, da Prefeitura cobrar essa taxa de outorga e depois ter mais a taxa de 2% no valor da corrida. Você entende que vocês da associação, o Uber, devem entrar na justiça caso o prefeito sancione essa lei?
Eu estou em uma conversa, inclusive na terça-feira eu vou estar junto com os motoristas de aplicativos aí de São Roque, né, explicando para os demais e ver o que os motoristas entendem sobre isso. Agora, nós entendemos que no momento em que a prefeitura que deve cobrar, isso é importante que fique claro, deve cobrar os custos viários, sim, todos pagam, apesar de já pagarmos IPVA, né? Mas importante que a cidade precisa funcionar, e nós somos a favor disso, né? Mas entendemos que quando esse valor excede um pouquinho, isso vai sobrar nas costas do passageiro. Então, corre o perigo da operadora ela aumentar a tarifa, e isso vai, onerando a tarifa, diminui o fluxo passageiro nosso, né? Então, nós nos preocupamos quando começa a prejudicar o motorista. Então, eu vou sentar na terça-feira com os motoristas, temos uma reunião à parte da tarde, vamos conversar sobre essa situação, vamos procurar os vereadores aí, até eu já faço, né, o pedido, se o vereador puder nos receber, né, no dia dele, ou na terça-feira. Opa, perdemos o contato um pouquinho. Para conversarmos, e antes de tomarmos qualquer decisão, pelo menos da parte da representação do motorista, nós queremos conversar com o poder público para ver que conseguimos chegar a um consenso para impedir qualquer tipo de entrave judicial. Ok, e deixa eu voltar para o Cabo Jean aqui. Cabo Jean, tá aí o Rogério, que já está agendando uma reunião com você. Você, tá claro, a gente já sabe que você está de portas abertas para recebê-lo lá na Câmara, né? Sempre estive. Então isso que é importante. Você acha que pode, depois, ter alguma mudança ainda, Jean, agora? Veja bem, Walter, até o presente momento não tem a lei sancionada, entendeu? A bola está com o Cláudio. E isso que o Rogério está falando, você vê, é uma coisa que poderia ter acontecido lá atrás, né? Eu não estou falando que não aconteceu por este ou por aquele, eu estou dizendo assim, como eu mencionei aqui no início, eu sempre estive aberto ao diálogo, entendeu? Mas eu faço parte do poder legislativo, eu não respondo pelo poder executivo, entendeu? Então assim, poderia sim ter tido esse diálogo aí, de repente a coisa ter fluído de uma forma muito melhor. Vocês antes? Tem uma sugestão aqui que eu acho bastante inerente, inclusive vai resolver o problema dessa fiscalização na parte da cobrança aqui do Célio. Célio Marques, que é taxista. Taxista, e é importante sua participação. Que os aplicativos teriam que informar toda corrida que tem em São Roque, você tem que informar para a prefeitura. E não simplesmente depois chegar na hora e falar, 10 é tanto que nós temos que pagar. Então, isso é problema deles resolverem isso. Cada vez que se pega um táxi por aplicativo aqui em São Roque, esse aplicativo tem que ter a obrigação de informar o município que está sendo usado. Aí você resolve o problema da fiscalização da parte de cobrança. E eu achei bastante... Então repete a sugestão. Então é o seguinte, cada vez que então. o Uber, o 99, ou seja lá Deus o que for, cada vez que um aplicativo pegar um passageiro de São Roque, tem que informar dessa viagem para a prefeitura. Deixa eu perguntar. Tem que ter uma conexão. Não, mas deixa eu perguntar. O problema deles. Hoje em dia eles vão no Marte. Rogério, essa sugestão, o Uber tem que informar, uma sugestão aqui do Célio taxista, ela tem como informar a prefeitura toda vez que se faça uma corrida aqui em São Roque? Bom, a empresa ela tem tido a seguinte postura que nós temos visto em outros locais que já estão regulamentados, né? A prefeitura começa a designar um grupo, e esse grupo acompanha, né, e tem acesso a alguns dados, né? Até é importante falar sobre isso, que é um caso que causou, né, o embargo da resolução 16 em São Paulo, e que a Uber entrou e em outros locais também. O marco civil da internet impede que alguns dados sejam repassados. Isso é o marco civil da internet. Então, como, por exemplo, o que os aplicativos não se negam a passar, que é o que nós temos visto. Deixando claro que eu estou repassando aqui uma informação que eu tenho visto acontecer em outros locais, porque nós trabalhamos em prol do motorista. Temos visto o seguinte ponto. Eles fornecem a placa do carro, o número do Renapan, o nome e o CPF do motorista. Então, é o máximo que eles repassam.
E eles têm uma planilha e eles repassam, olha, na planilha que já tem, já dentro do aplicativo, inclusive o motorista consegue acessar todas as corridas que ele fez, ele repassa a mesma planilha que repassa ao motorista, ao poder público, para que o poder público tenha acesso e saiba quantos veículos estão em funcionamento na cidade. Isso, eles fazem nos locais onde que eles se ajustam, a cada 25, 30 dias, em torno disso aí. Então, há essa possibilidade, sim, como já aconteceu em outras cidades. Então, e São Roque, por exemplo, mas eles mandam para o escritório de Sorocaba, a prefeitura de São Roque... Espera só um pouquinho. A prefeitura de São Roque recebe alguma informação da Uber, do Uber, ou não? Vai para Sorocaba? Não, nem vem. Sorocaba também não recebe nenhuma informação. As operadoras, segundo a lei, né, que o vereador até leu aí, a 640, ela diz o seguinte: as cidades são livres. Caso ela deseje regulamentar, tem esse parâmetro da lei. E as cidades que regulamentam, aí, após, dentro do decreto, tem que haver parágrafos e artigos relacionados a essa questão. Haver as operadoras precisam funcionar dentro da cidade. Eu não consegui entender até agora, desculpe se estou sendo um pouco falho, eu não consegui entender até agora como que as prefeituras têm acesso ao valor que elas têm que receber. É isso que eu estou tentando entender. Como que ela tem? Simplesmente os aplicativos vão falar, eu tenho que pagar isso e acabou. Fim, pago e acabou. É assim? Como é? Ninguém falou até agora como vai ser. Não, mas só um detalhe, o Rogério é um representante... Não, eu estou falando estou falando no geral, não é? O Rogério não tem que saber. E o Rogério deixou bem claro aqui que a sede do aplicativo é em São Paulo. Então, ela recolhe em São Paulo, entendeu? Então não. Como que o motorista vai pagar? Vai ser sempre pro motorista. Tá, eu peguei uma corrida daqui, da onde eu estou, até a minha casa. Então eu vou pagar R$20. 2% do que eu gastei. Como que a prefeitura sabe que eu peguei esse táxi e esses 2% tem que ir para ela? Tá, Zé, deixa eu... Pode falar. Só um minutinho, Rogério. Tentar explicar, se eu até porventura não falar da maneira correta, tá aí o Rogério, ele pode me corrigir. Eu estive verificando, por exemplo, em São Paulo. O motorista é cadastrado lá em São Paulo. Ele executa X número de viagens lá em São Paulo. No final do mês ou da quinzena, a Uber, no caso, informa a prefeitura, o motorista Cabo Jean fez tantos reais no final do mês ou no final da quinzena. Então aqueles 2% ou aquela porcentagem prevista já vem numa nota específica descontada do motorista. Mas aí fica uma coisa da plataforma com o motorista, entendeu? O repasse para o município fica por conta da plataforma. Agora eu entendi. Agora realmente eu entendi. Deixa eu somar. Diga, Rogério. Exatamente isso, né? Voltando a falar, pela experiência que temos visto, o ajuste entre... por isso que tem que deixar claro no decreto, né? E qual função, né, como algumas prefeituras colocaram, cada um usa uma nomenclatura, mas as OTCCs, né? Operadora de transporte, tecnologia de transporte compartilhado, como elas vão ter que se relacionar com a prefeitura. O decreto precisa ser claro disso. Então, é exatamente essa planilha. Todo recurso que o motorista tem que pagar, né, relacionado ao ISS da corrida, a própria empresa já retém na fonte. É ela que repassa. Exatamente. O motorista não tem nenhum trabalho, porque todos esses valores vão para a empresa e a empresa que distribui para a prefeitura. Então, isso entra o que informa que, para que todo motorista, quando ele, como a lei determina que ele tem que estar inscrito no INSS, e ele paga o ISS, ao final do ano ele tem que fazer um imposto de renda dele, que vai comprovar que o que a empresa repassou está correto. Certo. Então tem todo esse trâmite que aí é a prefeitura e o aplicativo. Nós motoristas não temos nada a ver com isso. Eu não estava citando no caso do motorista. Eu só queria saber
como que seria pago para as prefeituras. Se as prefeituras se sentem seguras dessa forma, tudo bem, porque senão cada um fala o que quer, né? Eu digo, cada plataforma paga o que quer, não o motorista. Ela recolhe, acontece que nem o INPS, a empresa, o INSS, a empresa recolhe do passageiro, do trabalhador e depois não paga lá e fica esse rombo que está aí, essa conversa mole que está aí. Então, exatamente. Então, se as prefeituras se sentem seguras, é uma fiscalização perfeita, né? Agora, eu vou aproveitar que ele também falou nisso, o Rogério, né? Rogério. Ele também falou nisso. Anteontem, né? Nós falamos de Uber, foi isso? Ontem, anteontem. Todos esses dias. Então, de câmara. Eu falei aqui e agora estou falando diretamente. Lá eu não sei se vocês ouviram, assistiram o programa. Não. Então eu estou falando diretamente para você. Foi ao vivo. O grande problema que eu vi até agora é a diferença de taxação. O motorista de táxi paga um preço e da Uber outro, por isso que a Uber consegue ficar mais barato. Porque o resto é tudo fácil. Carros novos, todos os nossos taxistas também têm. Se vestirem corretamente, eles se vestem. O fato aí de estarem perto, eles têm ponto, a gente tem telefone. Eu tenho no celular aqui, também é fácil, aqui São Roque é pequeno. Dá água e bala, como estão fazendo em São Paulo, os taxistas já estão fazendo. Então, o grande diferencial é o problema das taxas. Não é possível, porque a bola está na mão de vocês para resolver esse problema. Não é possível baixar um pouquinho a... O vereador pode mudar isso? Não. Mas sei lá. Eu vou perguntar para o Zé Balai. A iniciativa do prefeito. Sim, mas eles deram 19 ideias aí, 20 ideias. Mas será que não pode chegar para o prefeito? Nós vamos baixar. Zé Balai, quem que pode reduzir a taxa de impostos do motorista? Então a ideia vai para vocês, que eu acho que... Claro, os vereadores podem cobrar o prefeito. Porque o seguinte, se abaixar um pouco o preço dos táxis, dos impostos, vai melhorar inclusive para a população. Nós vamos usar ainda mais o táxi. Como já está acontecendo, que ele passou o caso, é que 60% não usava táxi. E nós vamos passar a usar mais. Eventualmente é melhor, é bom, diminui o transporte público, ajuda todo mundo. Né? Eventualmente o vereador pode cobrar, através de um requerimento, informações a respeito de quanto qual é a taxa de imposto, de quanto está arrecadando com e vamos e venhamos. Isso está no orçamento também, é receita, né, entendeu? Já dá para saber e está aumentando um pouco de taxa. Se o pessoal do aplicativo também vai pagar, não vai haver perda na prefeitura. Vai compensar. Vai compensar e não vai ser o que o Uber paga que vai resolver o problema financeiro. A lei fiscal fala isso. Quando você diminui alguma coisa, você tem que comprovar que vai entrar de outra forma. Já está entrando, já tem a contrapartida. E eu acho que todos ganham nessa história. Quem pediu? Você, Rogério? Eu sou muito frio nessa parte pelo seguinte. Eu não faço. Primeiro que eu não faço comparativo. Por mais que são serviços semelhantes. Um é serviço público, o outro é serviço privado. Então eu não tenho como trazer essa equiparação. Um tem determinadas isenções e o outro não tem determinadas isenções. Então não tem como eu trazer esse comparativo. Por isso que lá em cima não conseguiram chegar num denominador. Justamente por isso. A questão, igual você citou, a bola está com vocês. Não, a bola não está com nós. A bola está com o Poder Executivo. Até porque para ele fazer isso, ele vai ter que se justificar. Ele simplesmente não pode fazer por bel prazer. Entendeu? Então, é uma questão complicada. É possível de encontrar um meio? Não sei, cabe um estudo, cabe uma análise. Mas você acha. Desculpe eu estar falando diretamente, não é nada. Não é crítica a você. Não, fica pelo amor de Deus, não é crítica a isso. Eu acho que nós temos tantos problemas complexos aqui no Brasil que se resolve com uma canetada. E quando eles querem, eles resolvem com meia canetada. Não, mas de cima, Zé. Eu sei que de cima, mas pelo amor de Deus, eles passaram a bola. O problema é de cada prefeitura, se vire. Se lasque. Mas tá com o Cláudio. Se lasque. Então a bola tá com o Cláudio e com vocês que devem sentar com ele e dar apoio aí. Mas olha pra você ver. São duas coisas. Uma coisa foi o aplicativo. Que a bola foi com ele. Você já imaginou se ele faz pro meu prazer lá via decreto? Pronto. Não tinha nada a ver com nós. Não, então, e ele não fez. É isso que eu tô falando. Mas Sorocaba teve que recuar. Você viu que o Rogério falou agora. É isso que eu tô falando. Foi feito de uma maneira que poderia, de repente, ter nascido de uma outra forma. Entendeu? Agora nós estamos tratando a questão em cima do que veio.
Eu não tenho como falar daquilo que não veio. Entendeu? Deixa eu liberar aqui o Rogério. Rogério, está na linha ainda aí? Muito obrigado pela participação. E então você vai procurar os vereadores da Câmara e vocês estão analisando. Se vocês entenderem... no momento oportuno, que ainda não é lei ainda. Não é lei. Então você tem que esperar se o Cláudio vai sancionar ou não. Daí é um fato concreto. Sancionando, aí vocês vão ver essa questão, principalmente dos impostos, dessa outorga para cima dos motoristas, para vocês tomarem uma decisão. Então vocês estão aguardando e vão conversar com os motoristas, né, Rogério? Exatamente. Vamos tentar conversar com os motoristas e a partir daí, eu acredito até pela maneira que vem sendo conduzida, né, muito bem pelos vereadores, né, as emendas foram colocadas da maneira que hoje está o decreto, né, nós não vemos tantos problemas relacionados ao motorista, eu diria até que é um decreto, ao nosso ver, claro, deixando bem claro isso, ao nosso ver, como motorista, alguns ajustes, né? Mas é um bom decreto, então eu creio que as poucas coisas que precisam, nós podemos sentar e conversar e apresentar à população um bom decreto, entender que os motoristas têm desenvolvido um bom serviço na cidade, a cidade tem abraçado esse serviço, e o mais importante é esse diálogo. O contraditório é muito importante, né? Pegando um gancho, como o vereador falou, a gente não fala em nome da outra classe, só conversamos sobre isso, que também, como estamos aí gravitando junto, então temos algumas ideias para dar, ouvimos muita coisa que os nossos amigos, co-irmãos taxistas já trabalham há muito tempo na profissão de uma determinada maneira, mas é um serviço bem diferente, é um serviço privado, e gostaríamos de continuar fornecendo dessa maneira esse serviço para a prefeitura, para a cidade, em parceria com o legislativo e com a prefeitura, de maneira a podermos nos ajustar também aquilo que é a necessidade de cada cidade. E de qualquer maneira agradeço demais o carinho que o vereador tem tido com todos os motoristas, assim como os demais, o poder público. E obrigado pelo espaço aí a todos vocês aí. Tenham uma boa tarde, querido. Obrigado, Rogério. E vindo para cá, para nossa região, dá uma passadinha. Vamos combinar de você vir um dia ao vivo aqui no estúdio, tá bom? Vai ser um prazer, querido. Um abraço. Tá bom, um abraço, Rogério. Que alguém tinha mais alguma questão para o Rogério? Não, né? Não. Então tá, João. Obrigado ao Rogério Cruz, presidente da Associação de Sorocaba e Região de Motoristas Autônomos de Aplicativos. Mas isso aí, Jean, quer dizer, a Associação de Sorocaba, a associação se manifestou durante a tramitação do projeto? Sabe se a prefeitura falou com eles? A prefeitura, até onde eu sei, pelo que eu vi, não, entendeu? Para mim, eu como vereador, não o Rogério, teve um também que se apresentou como representante deles lá da associação, ele teve contato conosco e foi conversado, foi dialogado, e como eu disse, muitas ideias surgiram até por pontualidades deles, entendeu? Então assim, eu particularmente sempre estive aberto ao diálogo, desde quando começou os primeiros conflitos lá atrás, quando o Maurinho ainda tinha apresentado aquele projeto. E aqui você falou que não havia lei federal ainda. Ficava uma coisa até incoerente, porque poderia ter aprovado lá atrás. Nem como nem tem muito parâmetro. E nascido morto, entendeu? Nascido morto. Deixa eu falar o seguinte, a gente está chegando já ao fim do programa, acho que deu pra gente falar bastante desse assunto, né? O assunto que agora a bola tá com o Cláudio, né? Pra sancionar ou não esse projeto, ou para vetar e depois manter um contato aí, né? A gente já tem isso aí. O povo liga aqui. Bom, Jean, então, só para fechar com você, que só tem 2 minutos, eu queria dizer o seguinte, eu quero que você venha outra oportunidade, que tem vários assuntos para falar, mas você é da segurança, eu quero falar disso daí. Você trabalha muito com relação à segurança e você está fazendo um trabalho do monitoramento lá da Vila Santo Antônio, do Jardim Brasil. Como é que está esse trabalho, Jean? Passando do aplicativo para o monitoramento, mas continuando na tecnologia. Vocês estão fazendo um trabalho lá, né? Tá, é assim, Wander. Em breve, a gente vai estar divulgando aí com mais amplitude, né? Eu sou tutor do grupo Vizinhança Solidária lá no nosso bairro, lá no bairro do Santo Antônio. Já temos 2 anos de programa. E eu adotei por método lá a gente se reunir pelo menos cada 3 ou 4 meses. Então a gente se reúne, debate questões relacionadas ao que podemos melhorar na nossa acessibilidade ao bairro, na nossa vivência no bairro, porque ninguém melhor do que cada um de nós que vive num determinado bairro para saber a sua rotina, para saber
os seus moradores, saber os seus vizinhos, saber o seu dia a dia. E nessas reuniões, demos um passo adiante, independente do Vizinhança Solidária, mas com parte daquele grupo, de tentarmos colocar um monitoramento, primeiramente aí nas entradas do bairro. No nosso caso lá, são 6 possíveis entradas, então a gente queria fazer alguma coisa para, pelo menos, dificultar essas ações. Porque quando eu falo de grandes delitos, os grandes delitos são cometidos com a utilização de veículos. Então nós focamos nessas questões. Os pequenos delitos, não menos importantes, mas considerados pequenos, a pessoa normalmente faz a pé, aí já vai de uma conduta pessoal de cada um se cuidar um pouco mais, né, nessa questão. E assim fizemos. Estamos aí com 90% do programa já em funcionamento. Esses moradores já estão acessando todas essas câmeras que estão lá disponíveis, né? Estamos com alguns ajustezinhos aí e vamos, se Deus quiser, aí, muito em breve, aí, ser o primeiro bairro de São Roque devidamente monitorado, não em 100%, mas pelo menos nas suas fontes de acesso, né? E a intenção, o seu sonho é monitorar a cidade inteira. Então, eu que vim da área de segurança, né, Wander? A gente novo chega achando que pode tudo, né? O meu desejo, até pelo que eu vi em outros municípios, era porque se os outros podem, nós não podemos, né? Só que cada um tem sua realidade, né? E quando eu deparei com um orçamento de 15 milhões para implantar o que eu imaginava, aí eu vi que a realidade era fora do comum. Então, vamos começar na nossa casa, né? Então, nós lá, um grupo de 85 moradores, demos o primeiro passo. E graças a Deus, estamos felizes. E eu estava acompanhando a entrevista do governador. Quando ele concluir 100% a implantação, ele vai anunciar aqui. Vai anunciar, vem aqui. E aí vamos mostrar as imagens ao vivo, igual legal. estão mostrando na Praça da Matriz. Legal. O João Dória anunciou na sexta-feira passada que vem aí privatizações de mais rodovias e tal. E nessas novas privatizações, além de ter o pedágio flexível, que pode ter um custo mais barato à noite e tal, toda concessionária vai ter que colocar câmeras nas entradas de toda a cidade com LED para identificar a placa. Então a gente vai ter isso também nas novas concessões e que a gente possa ter isso também nas antigas concessões. Para fechar, acabou minha bateria aqui, mas é o seguinte, eu vi que tinha uma pessoa que perguntou se quem é de outra cidade pode trabalhar no aplicativo aqui em São Roque? Tranquilo. Não tem como... Inclusive foi uma das emendas. Das emendas. Não dá essa restrição, entendeu? Mas por quê? Como é que você vai controlar? E outra, não faz sentido. Não faz sentido. Hoje, na situação que nós vivemos hoje, um país que não oferece o emprego necessário, os municípios passam as dificuldades. É uma alternativa de emprego. Então, por que não? Por que não? Não teria sentido restringir isso. Não. Zé, tem mais alguma colocação? Obrigado, Zé Fernando. Acho que foi bom o assunto. Foi bom o assunto. A lei foi aprovada, o projeto foi aprovado e agora vamos ver se vira lei com o Cláudio Góes. Né, Cláudio, é mais um assunto pra gente falar quando se vir aqui. Vamos ver se na semana que vem. Quem sabe ele ficar adiando, tem um monte de assunto aí. E nem falamos de política tanto, né, Jean? Mas tá contente? Cláudio tá indo bem, tá direitinho? Eu fico muito tranquilo. Tem muita gente que fala assim, vocês puxa saco do prefeito, porque, entre aspas, estamos na base do prefeito. Cara, eu fico muito tranquilo, isso eu falo, já disse isso a muitas pessoas próximas a mim. A questão da postura do Cláudio. Ele é uma pessoa séria, ele é uma pessoa que tem procurado fazer de tudo e da maneira correta. E muitas das vezes a maneira correta, ela não agrada politicamente. Então, acaba trazendo... Os municípios estão sofrendo, não é São Roque, os municípios estão sofrendo. Só que hoje, nós temos um município que está com suas contas em dia, que está com todo funcionário público recebendo em dia. Não foi um reajuste, foi uma equiparação salarial na mesma proporção da inflação. Então, quer dizer, teve municípios que nem isso deu conta. Qual está sendo o problema do prefeito? E aqui na questão, o Cláudio Góes. Ele não está conseguindo produzir com os seus recursos. Essa é a grande questão. Mas também não vai adiantar eu como vereador, subindo em uma tribuna e lá maiando, criticando o prefeito e não dando a mão para fazer nada. Eu estou conseguindo, e não é querer aparecer em cima de ninguém, mas graças a Deus, R$1.200.000 está chegando em emendas e estamos conseguindo produzir alguma coisa, porque eu de alguma forma tentei ajudar. Eu não estou ajudando o Cláudio, estou ajudando o município. Claro. Consequentemente, está sendo ajudado o Cláudio. Então assim, eu acho que a gente pode ser crítico, pode criticar, tem que cobrar,
entendeu? Mas também, como uma das funções, eu tenho que ajudar, entendeu? Muito bem. Beleza, Jean, muito obrigado. Zé, vou dar 30 segundos pra você, só pra você registrar o Tochas. Não, o fala time amanhã. é Tochas. Fala amanhã. O Tochas O To- perdeu o primeiro jogo por 18-3. 3. E ontem perdeu 11-1. 11-1. Não, mas No campeonato de futebol. Mas tem lances maravilhosos. Tem vídeo? As jogadas, tem um vídeo, eu trouxe vídeo, foto, mas depois Amanhã da manhã vamos falar, então. Tem as jogadas ensaiadas, maravilhosas, isso aí tem que falar com um pouquinho, uns 5 minutos pelo menos. Tá, amanhã vamos falar aqui do Haas Riveri, 50 anos, com o nosso então vai- Ricardo então vai ser Pereira. só Justo. segunda-feira, Não, então. mas vamos fazer amanhã também, que o Jean jogou futebol de areia também. Ontem jogamos depois deles. Você jogou? É? Nós Em que time está o Santo Antônio? Não, estamos no Grêmio. Ah, no Grêmio. O que deu? O que deu? 7-3. Eu saí lá, tava 1-0 pro Grêmio. Não, nós saímos perdendo. Ah, então foi dos caras o gol? Nós saímos perdendo. Foi Não, eu sete- vi no gol de, Foi, no foi. gol de cá, então saiu. Ficou 7-3 pra nós. 7-3, Você viu o Jean jogando? Tá Não firme? sabia que ele ia jogar. Aí, senão- nós mas tivemos caiu uma água nós do tivemos cara. azar que a chuva veio Muita justo com nós. chuva, cara. Nós saímos, começou um aguaceiro E do detalhe, Apagou a tocha. nós Não, estamos que pelo apagada, tá? segundo ano consecutivo pelo Grêmio, mas as últimas 5 edições nós fomos campeões. É porque Olha aí, o ó. Charlie Brown, ele falou, pô, o pessoal precisa sair daqui, que o Tocha tava tudo ali reunido, batendo papo e tal, e ele falou, agora tem que alojar aqui, eu tenho que tomar cuidado que o jogo agora é quente, é o Grêmio contra o Lesados, né? Eu falei, puta, mas aí começou a chover, cara, eu não sabia que o não, Jota foi a ia chuva, jogar. foi a Fez chuva. algum gol, já não? Não. Não, só. Mas só. 7-3, então jogou. Agora Fez que algumas esse- emendas apenas. Agora com esse volume aqui, você só faz Assistência. peso. Agora com esse volume aqui, você só faz Não, mas peso. Jean, obrigado pela presença, por atender o nosso convite. Zé Balaio, até amanhã. Até amanhã. Zé Fernando, até amanhã. E Avenida Tolima. Quase que tivemos Nossa Avenida Senhora, Tolima, que hein? é isso, meu Deus. Lucas Berlato, obrigado. Obrigado, nosso Jair Ribeiro. Nós voltaremos amanhã com mais uma edição do nosso Linha Aberta. Valeu, pessoal.